Me dá uma razão para Deus te dar mais unção. Eita. Me dá uma razão para Deus te entregar mais responsabilidade. Me dá uma razão para Deus aumentar, expandir aquilo que você está fazendo. Por que que você quer que isso cresça? Qual o objetivo dessa crescente? Por que você quer isso? Me dá uma razão. Deus não escolhe o nível de unção que você vai andar. Ele não escolhe. Ele te dá uma unção e você precisa dar uma resposta para ela. É você que define o nível de unção. É eu? É. Com a resposta com aquilo que Deus deu para você. Deus entrega uma parte para você. Se você vai dando respostas, porque Deus não responde perguntas, responde respostas. Amém? Irmão, e por falar em livro, eu estou lendo um livro do pastor Saulo. Pastor Saulo Beck está escrevendo um livro, irmão. Cabana vai ser fichinha, meu filho. Verdade, muito forte. E logo esse livro vai ser lançado, vai te abençoar muito. Sensacional. Você lê, dá vontade de ler de novo, dá vontade de ler de novo. Eu consigo ler uma página por dia, porque é muito bom. A gente está lendo e estamos organizando. O pastor Saulo pediu para dar uma olhada, quem sou eu para dar uma olhada? Mas muito bom, vai abençoar muito sua vida quando esse livro sair. Você pode ter certeza disso. Você vai pegar muita gente fora da igreja que está buscando uma experiência com o sobrenatural, que está buscando uma experiência com o infinito, com o invisível, que sabe que dentro dele tem um clamor, mas não sabe aonde apalpar. Ah, meu irmão, vai ser lindo. Parabéns, Saulo, por esse livro, vai ser maravilhoso. Glória a Deus. Uma coisa eu preciso entender: por que eu quero mais unção? Por quê? Qual é o objetivo de ter mais unção? Qual é o objetivo de ter mais recurso, de ter mais fama? Por que eu quero que a minha igreja seja maior, se torne avassaladora na região? Irmãos, uma coisa eu tenho aprendido: seu nível de renúncia é que determina o nível de unção que você vai andar. Eu vi muita gente dizer: quando você crescer, você vai entender o que eu estou dizendo. Quando você crescer, você tem que crescer, porque você é grande, porque Deus... Aí eu leio na Bíblia, está escrito assim: aquele que não se tornar uma criança não vai compreender o reino de Deus. Aí eu pergunto, aí às vezes, eu fico perguntando: Deus, é para mim crescer ou diminuir? Ele disse: não, a sua cabeça precisa crescer, mas o seu coração não. Seu coração precisa ficar na minha mão. Eu não te chamei pelo serviço, eu te chamei pelo teu coração. O Senhor, quando olha para você, Ele não diz: filho meu, me dá o teu serviço. Ele diz: filho meu, me dá o teu. É um pedido, não é uma ordem. É um pedido: filho meu, me dá o teu coração. Deus está pedindo para você entrar mais. Deus está pedindo para você se expor mais a Ele. E isso tem que começar pelos pastores, irmãos. Eu não suportaria ver Deus fazer em outro lugar que não fosse a igreja, porque a igreja não entendeu. Ela está ocupada demais com o seu crescimento, que ela está ocupada demais com as suas festas solenes, que ela não tem mais tempo para nada e nem para ninguém, que ela não celebra mais a vida, ela celebra coisas. Não, isso tem que começar pela gente, os pastores, os homens que Deus chamou, que Deus selou, que Deus colocou sobre eles a sua graça, o seu poder, a sua unção, a sua responsabilidade. Homens que Deus chamou para assumir lugares públicos, para políticas públicas, para ajudar pessoas. Homens que Deus chamou para ser médicos, doutores, para salvar vidas. Homens que Deus chamou para ter grandes empresas, grandes negócios, para abrir portas para as pessoas que nunca tiveram uma chance, nunca tiveram uma oportunidade. E eu vou te falar, todos esses lugares são lugares de riscos, porque amar é correr risco de não ser correspondido.
Confiar é correr risco de se decepcionar. O problema é que parece que a igreja ela não quer mais correr riscos. Ela tem medo de correr riscos. Ela quer se manter segura e intacta. Mas não existe vida alternativa se não for dessa forma. A vida com Deus é uma vida prática, onde Ele é o único fundamento, o único Senhor da casa. Então, querido, o Senhor não te chama pelo teu serviço, Ele te chama pelo teu coração. E quando você entende isso, Deus vai te dar coisas poderosas em coisas simples. Ele vai te dar coisas poderosas que às vezes você fica pensando, cara, eu vou te falar uma coisa, sério, isso Deus sabe o que eu estou falando. E a gente é julgado e provado por tudo que fala. Toda sentença que você libera, ela também é sentença sobre você. Ontem, depois da nossa reunião de pastores lá, assim, foi tão lindo, foi tão maravilhoso. E a gente falou de assuntos pesados, como caráter, como moral, como dinheiro, como lealdade, como casamento. A gente falou de coisas profundas, irmãos. Coisas que parece que elas saíram dos púlpitos hoje, e quando estão, às vezes não estão de forma genuína. E não é por maldade dos homens, é pelo medo de perder as pessoas, pelo medo de não ser claro. Às vezes parece que a gente hoje tem medo de ser claro, porque isso vai comprometer a nossa grandeza. Sabe, hoje a gente tem medo de ser claro, porque isso compromete a nossa reputação. E parece que a gente está mais preocupado com a reputação do que com aquilo que Deus quer para nós. A igreja nunca teve reputação, irmãos. Ela sempre foi uma comunidade de gente louca. Ela sempre foi vista como uma comunidade antissocial. Ela sempre foi vista como uma comunidade de pessoas diferentes. Não, ali não. Sempre foi vista desde os primórdios da igreja. As pessoas amavam a igreja, mas não tinham coragem de se juntar a ela. Porque Ananias e Safira tinham acabado de morrer. Eles tinham medo da igreja. E a gente parece que tornou a igreja tão comum. Não, irmão, a igreja não é algo comum. Não pode ser comum. Não é comum isso. Congregar, servir, estar numa reunião não pode ser algo comum. Comum é ir numa balada, é ir numa festa. Comum é viver uma vida normal, irmãos. A igreja sempre foi taxada pela sociedade, pelo mundo, de gente desequilibrada. Sempre as pessoas acharam que quem precisava de Cristo eram os pobres, que não tinham o que comer, os menos favorecidos. Então eu vou te pedir uma coisa para você. Aí, para a igreja não se tornar comum, aí alguns levaram ela para um outro extremo. Ela se tornou religiosa. Irmão, santidade é diferente de pureza. Tem gente que busca santidade, mas não é puro. E aí a santidade que ele conquistou é só fruto dos seus esforços. E se toda a santidade que você conquistou é fruto só dos seus esforços, isso não é santidade, é orgulho religioso. Pureza é algo diferente, é algo que vem de dentro. Porque quem vai ver Deus não é os santarrões, é os puros de coração. É os puros de coração que vão ver a Deus. Pureza é algo que você se examina primeiro. Santidade muitas vezes ela é vista como algo externo, que é para impressionar os outros. Você não impressiona pessoas com a tua pureza, porque a tua pureza confronta pessoas. E quem é puro não precisa ficar dizendo eu sou puro, porque quem bebe dessa água sabe. Eu estou bebendo água aqui. Você pegar uma garrafa d'água, você pode ver se ela está limpa, mas você não sabe se ela está pura. Você só sabe se está pura se você provar. E só quem pode dizer se eu sou puro ou não é Ele, porque Ele prova de mim. Ele pode me chamar de delícia, ou Ele pode dizer, não, você não serve. Sabe, Deus não precisa de você sem o Espírito Santo.
Deus te ama sem o Espírito Santo, mas Ele não precisa de você sem o Espírito Santo. Ele não vai te usar sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, Deus não precisa de você. Então, santidade, sabe, a gente, por muitos anos, nós como igreja, isso não estava no campo da maldade, mas estava no campo do zelo. As pessoas eram tão zelosas, todo mundo queria ter zelo, que a gente tinha, assim, não se misturava, não entrava em outros campos, não entrava na vida de ninguém, não se misturava com o povo da terra. Por quê? Porque nós não somos do mundo. Porque a nossa roupa era diferente, o nosso cabelo era diferente, a nossa palavra era diferente. Parece que quando a gente ia falar de Deus, a gente tinha que, a paz do Senhor, a gente tinha que mudar a voz, mudar a roupa, tinha que mudar tudo. A gente mudou muito por fora, mas daí a pureza de Deus, ela não nos posicionou em muitos lugares. E é os puros de coração que verão a Deus, irmãos. E como é que eu me torno puro? Contando tudo para Ele, me livrando, vomitando, botando tudo na mesa para Ele. Deus, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim. É que quando você vai orar, você leva primeiro você antes de levar os outros. Quando você vai buscar Deus, primeiro quem está ali na cruz é você. Senhor, eu sou assim. E o melhor, sabe qual é? Que Ele já sabe disso tudo. Ele já sabe disso tudo, mas Ele quer ouvir da sua boca. Amém? Então guarde isso no seu coração. O Senhor não te chamou pelo serviço, mas Ele te chamou pelo teu coração. Deus te dará coisas poderosas em coisas simples. Quando tu tens paixão para amar, para libertar, para restaurar, para restituir, as pequenas coisas que você tem na sua vida, é por aí que Deus começa. É com 5 pães e 2 peixes. É com um cajado. Ele olhou para Moisés e disse: que é isso na tua mão? Moisés disse: é um cajado. Ele disse: então é isso, vamos começar. Você está esperando algo grande, Deus está dizendo: eu quero usar o que você já tem. Eu quero começar com aquilo que você já tem. Amém? Mas é só um pouquinho de azeite. Mas se você tiver coragem de virar sobre vasilhas vazias, esse azeite nunca vai parar de correr na sua vida. E a busca pelas coisas grandes, a gente não vai nem se importando com as coisas pequenas e nem se responsabilizando por elas, porque está todo mundo buscando coisa grande. Você tem que ser grande, você tem que ser grande, você tem que fazer coisas grandes. E aí a gente vai burlando, irmãos, sabe? O processo de glória em glória, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que ela vai brilhando, 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 até se tornar um dia perfeito. Eu não sei quanto você, rapaz, a gente está fazendo tantas coisas pequenas, que elas estão promovendo tantas coisas grandes. Quem sabe você vai olhar ao seu redor e vai procurar coisas pequenas. Para de querer só buscar as coisas grandes. Tudo que nasce grande é monstro, é dinossauro. Amém? Amém? Amém, irmão? Talvez esse foi o problema com Adão, ele já nasceu grande. Jesus não. Jesus, ele viveu o processo do embrião, do feto, do bebê, da criança, do adolescente. Amém? Ele foi vivendo o processo. Talvez esse seja o processo que faltou para Adão. Ok, quem sou eu, né, para me interferir na criação de Deus? Quem sou eu? Mas, irmão, não espere nascer nada grande. Faça as coisas pequenas como se elas já fossem grandes. Amém? E outra coisa que é importante: é melhor não ter ninguém fazendo nada. Melhor você não fazer do que ter alguém que parece que está fazendo. É melhor você não ter ninguém ali do que você ter alguém ali que parece que faz, mas não faz. Sabe? Deus não ocupa posições. Deus estabelece funções. Os 5 ministérios, eles têm uma função no corpo.
O pastor tem uma função na igreja, o empresário tem uma função na igreja, o diácono tem uma função na igreja. Nós temos uma função na igreja, não é posições. Porque muitas vezes, se a gente não celebra a função, a gente corre atrás da posição e deixa a função para trás. Parece que a gente está esperando alguém reconhecer o que a gente faz para a gente funcionar. Quando a gente tem que funcionar para Deus nos chamar. Quando aquele menino apareceu diante de Saul e disse: eu derrubo esse gigante. Saul disse: você é um menino. Ele disse: não, mas eu já matei urso, eu já matei leão. Ninguém viu eu fazer isso, mas eu estava fazendo. Ninguém viu eu lavar o chão, ninguém viu eu limpar a vidraça, ninguém viu eu carregar a caixa, ninguém viu eu cuidar de morador de rua de madrugada, ninguém viu eu fazer comida e levar para a rua, ninguém viu eu pregar na praça. Era de madrugada, era de noite, ninguém viu, mas eu já derrubei muito leão e urso que ninguém vê. Sabe, para você ver, para você fazer as coisas que todos vão ver, primeiro você precisa fazer algumas para ninguém ver. Você precisa fazer algumas escondidos de todos. Tem algumas coisas que você vai fazer que não vai aparecer. Amém? A cortina só abre quando você está fazendo. Porque se a cortina abrir e você não tiver feito, você não entra para fazer, você entra para se apresentar. E Deus não abre a cortina para você se apresentar, Deus abre a cortina para você continuar fazendo o que você fez nos bastidores. Você está me entendendo? Então você vai fazer muita coisa que ninguém viu. Você vai fazer muita coisa, né, Vanes? Hoje tem cartaz com o Vanes, líder da Mevan Academy. O Vanes trabalhava no estacionamento da igreja. Cuidava de carro, pedagogo, cuidando de carro. Um instrutor, cuidando de carro lá, estacionamento com coletinho verde. Estava lá. Às vezes eu passo no estacionamento da igreja, eu vejo os empresários, tem empresário da igreja ali, irmão, tem um monte de funcionário, está ali com o coletinho. Esse é o problema. É que a gente está esperando abrir a cortina. Se você não estiver fazendo nada nos bastidores, quando abrir a cortina, você só vai mostrar. E é perigoso, você querer mostrar o que não fez, é perigoso demais, gente. Amém? E o pastor está aqui para te orientar, porque essas coisas me mataram, essas coisas elas me ensinaram, e é perigoso também. Se alguém nos orienta e a gente se ofende, o nosso problema tem nome, é ego. Quando alguém está disposto a te orientar, ouve, irmãos, ouve, mesmo que você não concorde, ouve. Porque quando você rejeita toda a orientação, isso tem um nome, é ego. Às vezes tem irmãos que vêm se aconselhar com a gente e dizem: pastor, eu precisava conversar com o senhor, precisava de uns conselhos. Tá bom, vamos sentar aí. Então eu digo: irmão, por que não? Eu já sei, isso eu sei. Tá, se você sabe, o que você está fazendo aqui? Se você já sabe tudo, então eu vou me aconselhar com você. Você veio porque você veio pedir uma direção. Eu estou te dando uma direção, mas a minha direção não concorda com a direção que você já tem. Você está sendo confrontado nas suas decisões. Então tem palavras, irmãos, que elas não vão gerar euforia na gente, mas ela vai trazer um senso de missão. E o meu trabalho aqui é trazer um senso de missão para todos nós. Porque se você perder a missão, você não precisa nem sair da igreja para desviar. Tem muita gente que está desviada dentro da igreja porque perdeu um senso de missão, perdeu um senso de propósito. Está ali, deixa a vida me levar, a vida leva eu. O cara vai no culto, dizima, oferta, às vezes até dirige o ministério, mas ele perdeu o senso de missão. Não há mais paixão ardente no seu peito, não há mais lágrimas nos seus olhos, não há mais clamor, não há mais choro na sua alma. Porque o dia que a gente perder isso, irmão, a gente perde o senso de missão. Então a minha palavra hoje não é para trazer euforia, é para nos devolver um senso de missão. Porque está aí dentro, você não perdeu não, viu? Pode ter dado uma esfriada, você pode não estar vendo, mas está tudo aí dentro o que Deus tem para fazer.
Está tudo aí dentro, irmão. E o nosso trabalho qual é? É despertar você. É dizer, irmão, acorda, mano. Agora, o relógio, ele tem o poder de me despertar, de me acordar de manhã, mas ele não tem o poder de me tirar da cama. Eu que tenho que tomar uma atitude, levantar e dizer, eu vou levantar daqui, mano. Eu não vou ficar aqui não. Amém? Eu vou levantar daí. E você pode fazer todas as coisas externas aqui fora. Tem um monte de ajuda na internet. Levante 5 da manhã, tome um banho gelado, pode fazer tudo que for externo. Se o seu coração não for transformado, não adianta. Pode acordar 5 da manhã, pode correr 5 quilômetros, pode tomar banho gelado, saúde é o que interessa, o resto não tem pressa, pode fazer o que quiser. Se não virar uma chave aqui dentro e não nos posicionar para a missão, nós vamos ficar fortes, saudáveis, ricos e ignorantes acerca daquilo que Deus quer.